Olá, querido intercessor, que a paz de Jesus esteja com você. Nós estamos caminhando, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, semana após semana, aprendendo muito sobre esta jornada com o Espírito Santo na nossa vida de intercessão. E hoje nós vamos falar dois temas muito importantes no nosso guia, que estão no encontro 23 e 24, sobre duas ações que nós podemos fazer que prejudicam e muito o nosso relacionamento com Deus por causa das nossas atitudes em relação ao Espírito Santo. Efésios 4:30 nos fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A palavra entristecer aqui dá a ideia de mágoa, não é mesmo? De sofrimento. A Bíblia afirma que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa e ele pode ser entristecido. Isso significa que você pode ferir, magoar a terceira pessoa da Trindade que habita em nós. Muito sério, não é verdade? Como nós podemos entristecer o Espírito Santo? É uma pergunta que você deve estar se fazendo. E vamos analisar um pouquinho o contexto desse versículo que responde essa questão. Ali, o apóstolo Paulo está afirmando vários comportamentos que entristecem o Espírito Santo. E esses comportamentos podem vir através de palavras, de pensamentos, de ações que podem magoar o nosso querido companheiro de jornada, que foi enviado por Jesus para estar conosco. Ele veio para glorificar a Cristo, e sempre que nós desonramos a Jesus, nós entristecemos o Espírito Santo. Então, quando você desonra Jesus, quando você faz algo que não está de acordo com o que o Senhor tem para você, como filho de Deus, o pecado, você pode entristecer então o Espírito Santo. Ruth Paxton faz um comparativo sobre esse assunto a partir das características do Espírito Santo, mostrando a nossa conduta pecaminosa e como então a gente pode entristecê-lo. Então vamos ver, vou ler com vocês aqui no nosso guia para você entender melhor, tá? Então o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Isso está lá em João 14:17, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então sempre que coisas falsas, que a hipocrisia, que o engano entram em ação na vida do cristão, nós entristecemos o Espírito Santo. Por se ele é o Espírito da verdade, Jesus é a verdade, então toda a falsidade, tudo que nós caminhamos de forma errada, enganando ou sendo hipócritas, nós estamos tomando uma atitude que entristece o Espírito Santo. Ruth também fala que ele é o Espírito da fé. Por isso, tudo que gera dúvidas, desconfianças, preocupações em excesso, e que nós deixamos de confiar nele, nós entristecemos o Espírito Santo. Ruth continua dizendo que ele é o Espírito da graça. Então, tudo que em nós é duro, amargo, malicioso, indisposto para perdoar, um coração rancoroso, que não quer amar, que não quer ceder, nós acabamos então entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo também é o Espírito da santidade. Então tudo que é impuro, sujo e degradante entristece o Espírito Santo. Nós vimos aqui que nós precisamos então cuidar muito do quê? Das nossas palavras, das nossas atitudes, para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Lembre-se que o texto-chave do comentário fala o quê? Que você é selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo, eu vou repetir, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Mas você corre riscos ao entristecer o Espírito Santo, porque você afasta a atuação do Espírito Santo da sua vida. E você perde a ajuda desse maravilhoso companheiro.
E assim você não terá condições de viver uma vida cristã vitoriosa. Muitos cristãos, porque vivem no pecado, em atitudes pecaminosas, não deixam, não se permitem que o Espírito Santo haja na vida dele para mudanças, afasta a atuação do Espírito Santo da vida dele. Quer dizer, entristece o Espírito e o Espírito então não pode agir mais na vida dessa pessoa, porque ela se endurece à ação do Espírito Santo. Marcos Souto, um escritor que falou sobre o Espírito Santo, esse pastor diz assim: agrade o Espírito Santo em tudo, não o entristeça de forma nenhuma. Perder a comunhão com ele é trágico. Deixar triste aquele que te ajuda, orienta e intercede por sua vida é terrível. Você precisa constantemente pedir que Deus sonde o seu coração e retire tudo o que o afasta da comunhão com o Altíssimo. Isso é algo que você precisa fazer diariamente, cuidar para não entristecer o Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala para nós que nós não devemos apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19 é um texto objetivo, mas um texto profundo. Ele diz: não apaguem o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo falou à igreja de Tessalônica para que ela não apagasse o Espírito Santo, ele estava exortando essa igreja, tendo em vista o que? O preparo para a volta do Senhor. Nessa carta ele fala muito sobre o preparo para a volta de Jesus. Então, dentre vários conselhos práticos no final da carta, Paulo coloca este conselho: não apaguem o Espírito Santo, que é a nossa reação de cada um de nós como cristãos à obra do Espírito Santo em nós. Apagar pode ser entendido como abafar, não é mesmo? Como extinguir, como não permitir que o Espírito Santo faça a obra que ele quer fazer em nós. Mas essas ações podem realmente apagar o Espírito, né? Será que nós podemos apagar? Sim, o texto está dizendo que não é para apagar, logo se fala que não é para apagar, é porque pode ser apagado. Isso pode ocorrer também quando a gente despreza o que o Espírito Santo está fazendo na igreja, ou não aceitamos a manifestação dos dons. Há muitas igrejas que apagaram a ação do Espírito Santo, porque elas não aceitam. Ah, não, o Espírito Santo não faz mais isso, né? Ah, não, o batismo do Espírito Santo foi para aquela época, falar em línguas foi lá para a época dos apóstolos. Quando os apóstolos morreram, terminou. São os cessacionistas, né? Já não tem mais. Isso não é para os nossos dias. Então é uma forma de querer explicar a falta de experiência com o Espírito Santo, a falta de caminhada com o Espírito Santo, tentando anular a ação dele nos nossos dias. Essas pessoas abafam, claro, das suas vidas, não é que elas vão abafar a ação do Espírito Santo na igreja de Cristo, não podem, jamais. Mas elas abafam na sua própria vida, e muitos abafam na sua igreja local, porque impedem que o Espírito Santo haja no meio da igreja. Isso é muito sério. Observe que logo após, no versículo 20 ali, se você lê no texto, Paulo vai estar falando: não desprezeis as profecias. Então está ligado, não apague o Espírito, logo depois ele fala: não desprezeis profecias. Então o Espírito Santo também pode ser apagado quando nós não damos espaço para a sua ação em nossa vida com palavras proféticas, quando nós nos tornamos mornos espiritualmente. O Espírito Santo também pode ser apagado da nossa vida quando nós não permitimos a ação dele em nós, a palavra agindo, desprezamos a palavra que é ministrada na nossa própria vida. E assim a gente se torna morno espiritualmente, aceitando comportamentos, atitudes que antes a gente condenava. Hoje nós permitimos certas coisas por conveniências pessoais, sociais, tá tudo bem. Tá tudo bem, o que era pecado não é mais pecado, e aquela linha, a gente vai apagando aquela linha do certo e errado, vai começando a aceitar muitos comportamentos na nossa vida, vai racionalizando muitas coisas, não é bem assim, pois é, Deus fala, não é bem assim hoje, as coisas não são assim, e o que vai acontecendo? A gente vai ficando morno espiritualmente, e dessa mornidão nós vamos esfriando espiritualmente, nos tornando cristãos nominais.
aqueles que somente falam, que tiveram uma experiência, que são cristãos, que conhecem a Deus, mas de fato não vivemos mais o cristianismo, não vivemos mais Jesus no dia a dia, porque nós apagamos a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo falou, o Espírito Santo estava ministrando, mas nós não aceitamos. E então isso é um apagar da ação do Espírito Santo em nossa vida. E a exortação é: não apaguem o Espírito. Intercessor, o Espírito Santo veio para representar Jesus. Ele veio para nos lembrar de seus ensinamentos e nos levar a uma vida de obediência e santidade, produzindo frutos para Deus como abençoadores de vidas através da intercessão. Se não permitirmos que Ele faça a obra de Jesus em nós, nós estamos apagando sua atuação, sua ação na nossa vida. Isso é muito sério. Quando o Espírito Santo tocar você sobre algo, quando você se sentir incomodado sobre alguma coisa, ore e peça para o Senhor te esclarecer. Pode ser algo do seu coração, pode ser um entendimento natural de alguma coisa que de repente é você que está pensando. Sim, você pode estar equivocado. Então você vai orar e vai pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu estou entendendo bem isso? Senhor, é uma percepção minha? Ou eu estou errando em tal situação, em tal atitude? Você precisa ir a Deus. Nunca racionalize. É assim, não, isso não tem nada a ver. Porque muitas vezes é o Espírito Santo que está falando com você e você está apagando a ação do Espírito na sua vida. E então, se você fizer isso constantemente, é lógico, o Espírito Santo será entristecido e você não verá a obra de Deus na sua vida. E você entrará num estado de mornidão espiritual, de frieza espiritual. É muito sério isso. Então fique atento, porque isso acontece no nosso cotidiano, você compreende? É na experiência do dia a dia, falou alguma coisa, veio aquele incômodo, você não devia ter falado assim. Daí você diz: nada a ver, eu falo mesmo, eu sou assim, é meu temperamento. Você não deixa o Espírito Santo agir. Alguma coisa que você agiu de alguma forma e você não devia haver aquele incômodo, você não devia ter agido assim, você não devia ter sido demonstrado essa emoção dessa forma com essa pessoa, né? Você feriu. Não feri nada. É assim mesmo. É Ele que entenda que eu sou assim. E assim, o que acontece? Você vai racionalizando e você não permite mudanças na sua vida. E aí você entristece o Espírito Santo. E consequentemente, uma constante na sua vida, você vai apagando. E daí você vai ouvindo cada vez menos. Ao ponto que você vai olhar os outros falando, né? Deus me diz isso, eu senti Deus, tal pecado, tal situação, na minha vida houve mudança. Você vai olhar com uma coisa estranha até. Comigo isso não acontece. Não é que não acontece, é que o Espírito Santo quis fazer isso na sua vida, você não deixou. Você resistiu a Ele. E o Espírito Santo não vai ficar teimando com você. Ele é um cavalheiro. E se você resistir, você o afastará e afastará a ação dele na sua vida. E sabe, você deve ter medo disso. Você deve ter muita preocupação sobre isso. Porque o Espírito Santo é o amigo que foi enviado para te ajudar. É o amigo que foi enviado para estar com você. O Espírito Santo é o único que pode te convencer. O Espírito Santo, ele veio para te santificar. Por isso, muitas vezes, ele vai te restringir. Porque por isso, muitas vezes, ele vai te incomodar para você mudar. Mas se você resistir, você não experimentará o que Deus tem para a sua vida. Você ficará aquém dos propósitos de Deus. Então, é uma palavra de exortação que eu deixo hoje para você. Uma palavra, um aviso. Cuidado. Ouça o Espírito Santo. E se você tem entristecido o Espírito, se Deus está falando com você agora sobre alguma coisa em específico aí, é a hora de pedir perdão. É a hora de confessar e mudar de atitude. Não apague a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Vamos orar? Querido Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua obra tão linda sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos a forma como o Senhor trabalha, como o Senhor nos avisa, nos orienta,
como o Senhor nos ensina, nos corrige, nos restringe, para nos ajudar, para nos deixar cada vez mais parecidos com Jesus, para formar Cristo em nós. Nós te agradecemos pela tua obra tão linda, que acontece no nosso cotidiano, Senhor, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso ministério, em todo momento, nas nossas relações pessoais, familiares. Senhor, nós te agradecemos, porque o Espírito Santo está o tempo todo agindo. Obrigada, obrigada, querido Espírito. Mas agora nós pedimos também perdão pelas vezes que nós não temos ouvido, que nós temos entristecido o Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa quando não temos mais nem sido sensíveis ao pecado que o Senhor tem mostrado, que o Senhor tem apontado muitas vezes, aquilo que tem sujado as nossas vestes espirituais e nós não estamos dando atenção. Oh, Senhor, nos perdoa pela dureza de nossos corações, nos perdoa, Senhor, nos perdoa pela insensibilidade muitas vezes no ouvir a Tua voz, quando o Senhor nos restringe sobre um caminho, sobre uma decisão temerária, errada, e que nós teimamos em fazer. Nos perdoa, Senhor. Palavras duras, palavras contra os outros, palavras que machucam, que ferem pessoas. E nós dizemos, eu sou assim, eu falo, eu ajo dessa forma. Mas nós estamos entristecendo o Teu Espírito, nós estamos limitando a Tua atuação na nossa vida. Muitas vezes não estamos sendo usados nos dons como deveríamos ser, porque nós estamos restringindo, apagando a ação do Espírito na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Oh, Pai, volta a falar conosco, volta a nos orientar, Senhor, naquilo que nós precisamos melhorar, naquilo que nós estamos teimando. Oh, Senhor, Tu falaste, Pai, lá no Antigo Testamento sobre Israel, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quanto, Senhor, às vezes o nosso coração está longe do Senhor e só os nossos lábios estão falando, estão orando, estão cantando, mas o nosso coração está longe e isso entristece profundamente o Teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem para um novo tempo, Senhor. Queremos andar, ouvir e seguir após o Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Essa semana é uma semana de sondagem. É uma semana que você está sendo desafiado a todos os dias meditar nessa lição e orar sobre esse assunto, encarar de frente como você está reagindo à ação do Espírito Santo na sua vida. Se você está apagando o Espírito, se você está entristecendo o Espírito, pense sobre isso, medite e ore. É tempo de mudança, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.